O julgamento não deve terminar hoje. O Supremo está buscando aí o que a gente costuma chamar no jargão de voto médio, porque são diferentes teses. Como a Camila vem dizendo, tem aí um pedido de vista sendo, digamos, pairando no ar, mas ainda que não tenha pedido de vista, o julgamento não termina hoje porque existem teses diferentes entre os ministros. Fazendo uma conta aqui, a expectativa é que Nunes Marques e André Mendonça votem contra o estabelecimento de um percentual ou de uma quantidade, né, que vai diferenciar o traficante do usuário de maconha especificamente, assim como fez Cristiano Zanin, que é o único que votou contrariamente a essa determinação até agora. Lembrando, né, que a descriminalização do uso, ou seja, o usuário passa a não ser tratado como criminoso, foi aprovada pelo Congresso Nacional, né, que foi quem viabilizou que você pudesse, se pego com uma determinada quantidade de maconha, fosse lá na delegacia, assinasse um termo circunstanciado e fosse para casa. A diferença é que essa quantidade no Leblon ela é diferente, ou a mesma quantidade, uma vez apreendida com uma pessoa branca no Leblon, não vale como atestado de usuário para uma pessoa preta, pobre, que está no Morro do Vidigal, por exemplo. Então, o que o Supremo faria era estabelecer uma regra que valesse para todo mundo, diminuindo, talvez, que julgamentos subliminares influenciassem tanto no destino de um mesmo usuário ou de um usuário de maconha por conta de onde ele nasceu ou da cor que ele tem. De todo modo, o que a gente tem hoje é a expectativa de que não se termine o julgamento, ainda que não haja pedido de vista, porque vai ser preciso estabelecer uma tese que aponte para um voto médio, ou seja, você consiga fazer uma qualificação diferenciada ou uma qualificação que atenda à maioria dos votos no Supremo. Espera-se um placar justo, seja para aprovar esse, digamos, limite que vai diferenciar traficante de usuário, seja para derrubar essa iniciativa lá dentro. Vai ser um placar justo, não como está sinalizado até agora, é o que espera a gente que está circulando lá dentro. Agora, só Zanin está do outro lado, contra o estabelecimento dessa regra. Considera que só acima de 59 para brancos, a polícia e a justiça, né? É importante sempre colocar isso, porque isso foi sendo criado polícia, Ministério Público e justiça. Aparato judicial. É isso, eu ficaria com 60 gramas. Ministro Gilmar, presidente, se me permite, na sessão, quando começamos o julgamento, a proposta do meu voto era 100 gramas. Porque com isso... Nenhuma? 100 com C. 100 gramas. E a minha ideia era basicamente, e com isso nós eliminaríamos as reiteradas prisões de réus primários e de bons antecedentes nas comunidades carentes brasileiras, que eu considero uma péssima política de combate às drogas. Na ocasião, o ministro Celso de Mello, esse é um órgão colegiado e, portanto, a gente tenta construir soluções conjuntamente, ele disse que acompanharia se nós propuséssemos o modelo de Portugal, que era 25 gramas. E, portanto, tentando buscar essa maioria, pelo menos, eu propus 25 gramas. Mas para nós enfrentarmos o problema realmente do hiperencarceramento de jovens, eu acho que a gente precisa aumentar em relação às 25 gramas. A minha visão, presidente ministro Gilmar, me permita só um breve comentário, eu acho e tenho certeza que todos nós aqui achamos que as drogas ilícitas são uma coisa ruim e que, portanto, nós devemos trabalhar para evitar o consumo de drogas. Vou deixar claro que a posição do Supremo, ao tentar encontrar um caminho para lidar com esse problema, não é de apoio ao consumo de drogas, antes pelo contrário. Nós estamos pensando a melhor forma de enfrentar. Para quem acha que deve legalizar, há um caminho, mas não é disso que nós estamos falando. E para quem acha que é importante reprimir, há outro caminho,
que certamente não é o de prender menino pobre de periferia. O caminho seria, acho que estamos todos de acordo, monitorar grandes carregamentos, seguir o dinheiro e policiar a fronteira, de modo que o que nós fazemos não funciona. Então, ministro Gilmar, eu estaria disposto, certamente, a elevar as 25 gramas que eu havia proposto como uma possibilidade de consenso ou de maioria. Eu continuo achando que 100 resolve o nosso problema. Qual é o problema que eu quero resolver? Hiperencarceramento de jovens primários. Esse é o problema que eu quero resolver. De modo que eu elevaria para 100 gramas, mas se o consenso se formar em torno de 60 é mais do que 25, certamente é mais do que 0. Mas uma preocupação que eu queria dizer, por respeito e consideração ao Congresso Nacional. Esse é um tema delicado em toda parte do mundo. E em muitas partes do mundo, e não só no Brasil, isso acaba sendo decidido no judiciário. E por que é decidido no judiciário? Porque os habeas corpus desses meninos presos chegam aqui. E a gente tem que ter um critério para saber. De modo que não há aqui mínima invasão da esfera legislativa, de esfera de competência do Congresso, porque quem prende são os juízes e quem julga os recursos e os habeas corpus somos nós. Mas a verdade é que na África do Sul, na Argentina, na Colômbia, em diversos países, foi o judiciário que fixou esse critério. Muito obrigado, ministro Gilmar. Então, é só para dizer que eu me disponho a elevar até 100 gramas, mas aí a gente pode tentar construir um consenso depois que os demais colegas votarem. Obrigado. Permite, ministro Gilmar, a questão da gramatura sempre é complicada. É por isso que me parece que se nós fixarmos um critério que já é fixado pela própria polícia, Ministério Público e Poder Judiciário para determinada camada da sociedade, ou seja, os 59,5 gramas, nós estaríamos seguindo um critério já realizado, eu não diria em alguns, em milhares de boletins de ocorrência. Por isso, essa proposta. Os 100 gramas não é um critério aleatório, é o que eles praticam na Espanha e dizem que com sucesso. Mas esse não será o ponto da nossa divergência. Vamos construir um consenso. Eu só queria... No início do julgamento, em 2015, o então chefe do Ministério Público em São Paulo, na época o procurador-geral Márcio Fernando Elias Rosa, se manifestou contra a descriminalização. Ele disse o seguinte: o tráfico no Brasil apresenta índices crescentes. O Estado não se mostra capaz nem sequer de controle efetivo da circulação das chamadas drogas lícitas. Para a Federação Amor Exigente, que atua como apoio e orientação aos familiares de dependentes químicos, o direito individual do usuário não justifica a descriminalização. A organização foi aceita pelo STF para atuar no julgamento como um amicus curiae, um colaborador da justiça que detém algum interesse social na ação em julgamento. O advogado Cid Vieira, que representa a entidade, me disse o seguinte: a pessoa que está usando crack chega em determinado momento que ela não tem nem discernimento para decidir o que é bom e ruim. A pessoa que usa crack pode matar por causa de R$10. É nesse sentido que esse direito individual do usuário não pode se contrapor à saúde pública e à tutela de toda a coletividade. Entrando no segundo ponto do vídeo, e por que esse julgamento ficou parado por 8 anos? Em 2015, 3 dos então 11 ministros do STF votaram pela descriminalização. Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin votaram para restringir a medida maconha, por considerarem uma droga mais leve. Gilmar Mendes foi além e decidiu pela liberação de qualquer tipo de droga. O caso foi interrompido por um pedido de vista do então ministro Teori Zavascki, que morreu em 2017. Ele foi substituído por Alexandre de Moraes, que liberou o processo para ser julgado no final de 2018. Mas juristas que acompanham o caso afirmam que o STF demorou a retomar o julgamento para evitar mais tensão com o então presidente Jair Bolsonaro, que era fortemente contra qualquer flexibilização nesse tema. No momento, o STF tem apenas 10 ministros, já que Lula ainda não fez sua indicação para a vaga aberta com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski. Em caso de empate, o julgamento terá que ser suspenso até a chegada do novo integrante.
Agora, embora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tenha uma postura abertamente favorável à descriminalização, integrantes do seu governo, como o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, defendem a medida com o objetivo de reduzir o número de pessoas presas. A gente tem que tratar essa questão como uma questão de saúde pública, uma questão que não se resolve por meio de encarceramento, com prisão e com punição. Agora, uma questão importante. Será que esse julgamento poderia reduzir a população carcerária? Estudos indicam que a atual lei de drogas, sancionada em 2006 por Lula, gerou uma explosão no número de pessoas presas por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Antes da lei, em 2005, havia 297 mil pessoas encarceradas no país, sendo 14% delas por crimes relacionados ao tráfico. O número total de presos subiu 160% até 2019, e naquele ano, delitos relacionados ao tráfico eram 27,4% do total. Entre as mulheres, esse percentual chegava a 54,9%. Mas por que isso aconteceu? A lei de drogas acabou com a pena da prisão para usuários e aumentou a punição para traficantes. Segundo o advogado Pier Paolo Bottini, que era secretário da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça naquela época, a expectativa era que a nova lei reduziria o número de prisões, mas o efeito foi o oposto. Ele me disse, entre aspas, a impressão que se tinha é que isso ia desencarcerar, porque as pessoas que estavam presas por uso iam sair da prisão. Mas acabou aumentando o encarceramento porque justamente as autoridades policiais acabaram jogando tudo para o crime de tráfico. Então acabou tendo efeito absolutamente inverso. Por isso o advogado defende que o Supremo fixe parâmetros para definir melhor quem pode ser considerado usuário, evitando que consumidores sejam indevidamente enquadrados como traficantes. A associação que representa os peritos da Polícia Federal também defende essa medida. A associação, inclusive, quer que o Supremo fixe parâmetros para diferenciar o usuário do traficante, independente de qual for o resultado sobre a descriminalização do porte. Mas a Associação de Peritos da Polícia Federal defende que mesmo que a quantidade de drogas esteja dentro de um eventual limite estabelecido pelo Supremo, seja possível enquadrar um suspeito como traficante nos casos em que existam, entre aspas, elementos de prova que indiquem finalidade diversa, ou seja, diferente do consumo. A Subprocuradora-Geral da República, Luiza Frischenstein, concorda. Olha só o que ela me disse. Para ela, o Supremo deveria fixar uma quantidade máxima para o porte de consumo, mas tem que estabelecer também critérios que permitam enquadrar o suspeito com pequena quantidade como traficante, como no caso de ele estar armado ou com outros itens como balança para pesar a droga ou um caderno de contabilidade, por exemplo. Por enquanto, o ministro Luiz Roberto Barroso foi o único que defendeu fixar parâmetros de quantidade, mas só para maconha. 25 gramas ou cultivar até 6 plantas cannabis fêmeas para consumo próprio. Já o advogado Cid Vieira, da Federação Amor Exigente, questiona o impacto do julgamento na redução dos presos. Ele me disse o seguinte: eu não tenho notícia que dependente químico esteja preso. Não é sob esse aspecto que as prisões vão estar mais lotadas ou não. Juristas me disseram que, caso a descriminalização ocorra, as condenações passadas podem sair da ficha criminal dos réus, evitando problemas para essas pessoas em seleções de emprego, por exemplo. Para terminar o vídeo, vamos às reações no Congresso. A decisão da atual presidente do STF, Rosa Weber, de colocar o julgamento na pauta gerou forte reação de parlamentares conservadores, em especial no campo bolsonarista. O líder da oposição na Câmara, o deputado Carlos Jorge, defendeu que apenas o Congresso poderia aprovar a descriminalização, aprovando uma mudança na lei atual. Já parlamentares do campo progressista, como Chico Alencar, do PSOL, exaltaram a possibilidade de o STF liberar o porte para o consumo. Na opinião do Rodrigo Mesquita, da Comissão de Direito da Cannabis da Ordem dos Advogados do Brasil, não existe qualquer controvérsia no STF analisar o tema. Ele argumenta que é justamente a função do STF avaliar se uma lei aprovada pelo Congresso fere algum princípio da Constituição e deve ser anulada por isso. Mas diante desses questionamentos, a Subprocuradora-Geral da República, Luiza Frischenstein, me disse que uma decisão que geraria menos reação no parlamento seria o Supremo manter a constitucionalidade do artigo 28, ou seja, não descriminalizar o consumo, mas fixar uma quantidade máxima de droga. Nesse caso, a Corte faria, entre aspas, uma interpretação conforme a Constituição da lei. Ou seja, diria que o artigo 28 é constitucional, desde que aplicado seguindo os critérios de quantidade definidos no julgamento. Mas mesmo esse caminho é questionado por alguns parlamentares. O deputado Kim Kataguiri, por exemplo, do União Brasil, é favorável à legalização da maconha, mas defende que só o Congresso poderia alterar a lei de drogas. Olha só o que ele me disse.
Isso só mostra que o STF está legislando, ou seja, ele vai determinar até a quantidade, o que configura e o que não configura tráfico. Isso envolve você escutar a polícia, Ministério Público, Judiciário, fazer audiência, isso é pura construção legislativa, argumentou o deputado. Eu vou acompanhar os desdobramentos de perto. Diz aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. Obrigada pela audiência e até a próxima.